Economistas ouvidos pelo Banco Central projetam para 2025 um aumento da inflação e desvalorização do real frente ao dólar. A projeção do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, passou de 4,84% para 4,96% no fim do próximo ano. Já o dólar, que antes era previsto a R$ 5,90, agora deve chegar na casa dos R$ 5,96 no fim de 2025. Os economistas mantiveram a expectativa para a Selic no final do ano que vem em 14,75%. A estimativa para o crescimento do PIB é de 2,01%. Os dados foram divulgados pelo Boletim Focus do Banco Central. Para analisar esses indicadores econômicos, essas notícias todas em relação à nossa economia, a gente convidou aqui para participar do Conexão Mauro Rochlin, economista e professor da FGV. Mauro, boa tarde, obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Conexão Record News. Quero começar falando sobre o dólar, que protagonizou aí a primeira capa dos jornais nos últimos dias, continua muito elevado, né? Como é que você avalia tudo isso, essa alta desenfreada do dólar e a dificuldade para fazer a moeda americana baixar de preço? Bom, boa tarde, Jonathan, prazer estar aqui com vocês. Então, a gente está falando de uma situação um tanto atípica porque a gente não vê a todo momento, nem frequentemente, uma disparada do dólar como se viu nos últimos 30 dias, talvez até menos do que isso, quer dizer, quando ela foi mais intensa. E isso tem desdobramentos muito ruins, porque isso implica em uma importação muito mais cara, as importações são feitas em dólares, e, consequentemente, os produtos importados vão ficar mais caros. O consumidor pode se preparar, porque isso tem um impacto importante na economia como um todo. Aliás, as commodities que a gente vende para fora também vão ser impactadas, também vão aumentar de preço. Então, a gente tem pela frente um desafio que é lidar com uma inflação maior em função do dólar. Agora, o problema, digamos assim, além desse, é a causa dessa disparada, dessa escalada do dólar. A gente aí tem uma insegurança muito grande do mercado em relação à dívida do governo. Houve uma mudança de percepção em relação à capacidade do governo honrar sua dívida. Essa mudança de percepção, que a gente chama de aumento de aversão ao risco, fez com que o dólar mudasse de patamar, e é isso, essa desconfiança maior do mercado em relação ao governo, que motiva essa alta. Ô Mauro, a gente viu algumas intervenções por parte do Banco Central para tentar impedir esse avanço, né, em relação ao dólar, que não foram tão suficientes assim, né? Não surgiram os efeitos, não levaram aos efeitos esperados por parte do Banco Central. E o que a gente observa no Brasil é que quando o dólar sobe, ele não cai, né? Ou seja, cai muito pouco e fica realmente muito caro. A gente vai ter esse movimento para sempre? Ou o que precisaria ser feito para que a moeda, o real, fosse mais valorizado frente ao dólar, que acho que é o que todo mundo quer, né? Realmente uma moeda mais forte. Olha, o problema está exatamente na falta de confiança nos títulos do governo. Só para a gente entender, tem um aspecto técnico aqui que é importante que o pessoal de casa compreenda, que é o seguinte: o governo tem uma dívida, o governo brasileiro. O governo, na verdade, é visto como um devedor sólido, por incrível que pareça. Ele é visto, sim, como um devedor confiável, mas quando a dívida começa a subir muito rapidamente, quando o governo começa a acumular déficits orçamentários e, portanto, dívida mais alta, ele começa a gerar uma certa insegurança, uma certa desconfiança no mercado. Então, o mercado começa a procurar alternativas mais seguras em termos de investimento. A pessoa, ou o fundo de investimento, ao invés de procurar a compra de títulos do governo, de um fundo que tenha títulos do governo, vai procurar um fundo que tenha dólares na sua carteira. A ideia é se defender, a ideia é ganhar segurança. O problema é que isso gera os efeitos que eu apontei. Então, na verdade, há uma relação muito forte, muito grande, entre a confiança
no governo, mais especificamente nos títulos do governo, e a cotação do dólar. Quanto menor é a confiança nos títulos do governo, maior é a tendência do dólar subir. Então, a receita, para o governo poder de fato controlar isso, é ele se comprometer a fazer uma gestão mais austera das suas contas, é ter um orçamento mais equilibrado, porque a gente está vendo que, por mais que o governo use toda uma artilharia cambial, o governo vendeu essas semanas alguma coisa próxima a 30 bilhões de dólares. E como você mesmo disse, isso não teve efeito maior sobre a cotação do dólar. Ou seja, essa desconfiança persiste, essa busca meia exacerbada por segurança continua, daí a gente entender que somente um compromisso maior com a austeridade fiscal é que pode, de fato, empurrar o dólar numa outra direção. Fazendo uma retrospectiva agora sobre 2024 do ponto de vista econômico, qual é a análise que você faz em relação à nossa economia? A gente teve indicadores positivos, por exemplo, desemprego em baixa, atingindo números recordes, números positivos, na verdade. Alguns setores indo muito bem, outros nem tanto. Como é que você analisa esse ano do ponto de vista econômico? E eu quero saber se você concorda com essa projeção do Boletim Focus para 2025. Olha, Jonathan, eu diria o seguinte, que a gente teve um ano de 2024 muito bom do ponto de vista macroeconômico, com exceção da questão fiscal. O que destoou realmente foram as contas do governo. Daí a gente fica com a seguinte dúvida: esses bons números da economia, ou seja, PIB crescendo mais de 3,5%, desemprego batendo em 6%, que é a mínima histórica. Isso não é suficiente para a gente dizer que foi um bom ano? Na verdade, os economistas e o mercado buscam olhar para frente, buscam prever o que vem pela frente. E esse problema com o dólar, esse problema com a dívida do governo, mais especificamente, é que gera toda essa insegurança. E aí fica a pergunta: esses números melhores de 2024, principalmente emprego, PIB, eles são sustentáveis? Com essa dívida toda, é possível o governo manter a economia tão aquecida, ou essa dívida e, portanto, essa disparada do dólar não vai obrigar o governo a adotar uma posição mais cautelosa? E, no caso, cautelosa seria de gastar menos. Então, essa aqui é a grande dúvida, se o governo vai estar disposto ou não a gastar menos. Mauro Rochlin, muito obrigado pela análise e pela participação com a gente aqui no Conexão Record News, não só hoje, mas ao longo desse ano de 2024. A gente espera ter a sua presença aqui confirmada no ano que vem, afinal, são muitas as notícias da economia que a gente precisa traduzir para quem está em casa, poder entender um pouco mais, né, sobre tantas notícias, tudo que impacta o orçamento doméstico, enfim. E a gente precisa de pessoas como você aqui para fazer isso tão bem. Jonathan, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente só tenho a agradecer. Feliz ano novo. Até a próxima.